Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as Experiências Fora do Corpo, as Viagens Astrais. Esse projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. E nesta edição temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em Santos com o projetor e pesquisador Vasco Vasconcelos, que é parapsicólogo, pesquisador na área de biologia molecular e dos estados diferenciados da consciência. Paranormal, membro da Sociedade Americana de Estudos Psíquicos em Nova York e da Associação Brasileira de Parapsicologia. Também foi um dos fundadores do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma instituição voltada para a pesquisa e divulgação das experiências fora do corpo. Autor de vários livros, entre eles A Face Oculta de Gaia, O Homem de Três Corpos e Experimentos Fora do Corpo, onde relata suas vivências relacionadas às experiências fora do corpo. É acadêmico na área de ciências exatas, com capacitação em física, química e biologia. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões diretamente no campo de comentários em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Olá, primeiramente vamos fazer a apresentação do meu trabalho. É que, na verdade, toda essa situação começou no primeiro minuto de vida em que eu tive aqui. Assim que eu nasci, eu ouvi uma voz que disse no ambiente: "Eis aqui meu filho que eu trouxe para servir." E depois de tudo isso, eu vinha recuperar a consciência aos 10 meses de idade, já sabendo que era avião, o que transportava pessoas e cargas. Então a minha consciência, ela não se fragmentou após a morte, não houve crise da morte, não houve uma psicose pós-morte. Tive uma vida natural do outro lado e voltei para cá sem essa interrupção de tempo. Então foi um tempo que não houve um fracionamento, um tempo contínuo. E isso possibilita a gente de lembrar de várias vidas intrafísicas e também do período intermissivo. O que é o período intermissivo? É aquela situação em que a gente se encontra do outro lado e também a gente recorda de tudo aquilo que nós vivemos. E a consciência contínua, ela possibilita a pessoa de saber aonde está acertando, onde está ocorrendo desvios de conduta. Ela possibilita a pessoa a fazer uma retomada da sua vida, do que foi programado quando estava do outro lado da vida. Então, a consciência contínua é o que eu mais procuro divulgar às pessoas. Desenvolva a consciência contínua. Indo para o outro lado, procure fazer com que você não perca a rememoração dessas vidas intrafísica e extrafísica. Experiências fora do corpo.
é quando a tua consciência se desloca de um corpo para outro. Normalmente a consciência, a nossa consciência, ela vive mais tempo no corpo físico que extrafísico, seja de psicossoma ou corpo mental, em que nada mais é do que, ou são, veículos de manifestação dessa consciência, que na realidade também não é uma consciência que desce a esse plano, ela permanece no plano de origem. O que desce a esse plano é justamente a energia dessa consciência, consciência evolutiva, não consciência psicológica. Então é preciso diferenciar muito bem essa situação. Consciência evolutiva, ela caminha para uma situação, ela é atemporal. A energia da consciência evolutiva, ela se processa nesse tempo de ser atemporal. Ela não retém o tempo, ela é soberana ao plano físico. Já ao passo da consciência psicológica, ela se submete ao plano físico. Ela detém o tempo, presente, passado e futuro. Então, é justamente na consciência psicológica onde acontecem os dramas, onde acontecem os problemas, sejam eles familiares, profissionais. Vem daí também a somatização, né, que repercute no corpo físico. Havendo essa somatização, o corpo físico assimila essa energia que tem uma origem deturpada e passa a reclamar por si só uma melhora de pensamento da própria pessoa. Então, funciona assim. É preciso, antes de qualquer coisa, nós diferenciarmos o que é consciência evolutiva e o que é consciência psicológica. Lembranças quase que diárias, né? A questão é essa. O corpo físico já sabe, vamos dizer, qual é a função dele. É repousar, é propiciar para que a consciência se desloque de um corpo para outro e lá possa executar trabalhos que normalmente uma pessoa não faria, justamente porque ela não está adaptada a esse sistema. No entanto, adaptar-se a esse sistema não é difícil. Basta a pessoa iniciar uma série de treinamentos, uma série de posturas, para que ela possa desenvolver todo esse potencial que normalmente ela vai usar quando estiver do outro lado. Então, eu indico às pessoas, se você quer evoluir mais rápido, se você quer usar uma evolução rápida, use a projeção consciente. Porque é justamente na projeção consciente, seja de psicossoma, praticando assistência, ou seja de corpo mental, estudando, você pode ter uma evolução com um acréscimo de no mínimo 50%. Isso é fundamental, né? Então é o que eu chamo de evolução rápida. A evolução lenta. A evolução lenta, ela se manifesta de uma forma em que a pessoa não perceba o quanto ela está melhorando. Para ela, o cotidiano é sempre o mesmo. Ok? Ela não tem a percepção que vai justamente lhe causar uma para-percepção do quanto ela chegou a um determinado ponto.
Então, a vida dela sempre transcorre da mesma maneira. Então vamos a uma situação que pouca gente conhece, que seria o histórico de como começou essa questão da projeção consciente, seja de psicossoma ou seja de corpo mental. O primeiro registro que nós temos foi um experimento de Akhenaton, no Egito, faraó, pai de Tutancâmon. Akhenaton, ele teve uma expansão de consciência de tal magnitude, e isso fundamentado no corpo mental, né? Já que psicossoma seria improvável ter um experimento daquele nível. E Akhenaton, ele conseguiu visualizar uma questão universal, né? De onde ele talvez tenha vindo. Então, aquilo produziu uma mudança de tal magnitude em Akhenaton que, ao voltar do corpo, ele já sabia tudo o que ele tinha que fazer no Egito. Então, o que aconteceu? Primeira situação, ele dissolveu o conselho de sacerdotes, renunciou à questão de comandante supremo das forças militares e paramilitares do Egito. Transferiu a capital do Egito, de Tebas, para Amarna. E o povo o acompanhou, né, nessa situação. Apenas um sacerdote, chamado Aros, o acompanhou naquela situação, naquela viagem. E lá permaneceram por algum tempo, até vindo aí a morte de Akhenaton, que se baseia mais ou menos aos 35 anos de idade. Assim que Akhenaton morreu, Nefertiti também desapareceu. Não se sabe o paradeiro de Nefertiti. Assumiu o trono do Egito, então, Tutancâmon, que casou-se com sua prima irmã, Ankhsenamon, e de lá transferiram a capital do Egito novamente para Tebas. Então, esse é o primeiro registro que nós temos de uma projeção de corpo mental. Com o transcorrer do tempo, nós tivemos várias pessoas, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que se dedicaram a essa prática. Entre eles, Silvan Muldon, um grande projetor no início do século XX. Temos também Monroe, outro grande projetor, né? Aqui no Brasil, nós tivemos Valdo Vieira, nós tivemos Ivone Pereira, que eu considero a musa da projeção consciente, aquela que conseguiu um maior índice e um melhor aproveitamento de suas projeções conscientes, né? Esse foi o período que iniciamos, isso sem contar também com Carmine Mirabelli, considerado o maior paranormal até hoje no mundo. Tanto que o Valdo fez um trabalho a respeito da paranormalidade de Mirabelli e mandou a pedido, isso a pedido da American Society, da qual nós somos associados, e mandou esse trabalho todo à American Society. Então, eles devolveram o trabalho ao Valdo, pedindo que pesquisasse mais, porque até hoje eles não tinham visto ninguém com tal potencial de efeitos parapsíquicos. Então, essa é ou foi a paranormalidade de Carmine Mirabelli, nascido em Botucatu. Então,
o que aconteceu? Durante algum tempo, eu me dediquei a estudar essa questão do que ocorreu de uma forma inabitual com Akhenaton. E cheguei à conclusão que foi realmente uma projeção de corpo mental em um nível muito alto, né? Que possibilitou a ele que quando voltasse ao corpo, ele tivesse essa visão completa. Então, foi um processo que levou algum tempo para eu chegar a essa conclusão. Eu fui eliminando pontos por pontos de que pudesse acontecer alguma coisa a interferir, né? E tornar inviável todo esse trabalho, né? Mas o que aconteceu realmente foi isso. Então, a questão de Mirabelle. Mirabelle, ele produzia todo e qualquer fenômeno. O que se destaca em Mirabelle, em um dos fenômenos, é a questão da materialização. A questão da materialização, ele não produzia o ectoplasma, né? Ele já produzia a materialização sem apresentar o efeito ectoplasma. Então, havia, né, a possibilidade dele se manter consciente durante todo o processo. Esse processo só foi vivenciado por uma pessoa na Europa, é uma sensitiva chamada Elizabeth de Esperança. Ela produzia essas manifestações de aparições sem a manifestação de ectoplasma. Ela não só materializava pessoas, mas também materializava flores, vegetais, que levavam semanas e semanas para desaparecer. Aconteceu também na Itália uma sensitiva. Ela conseguia projetar a cópia física do corpo físico dela, do duplo etérico. Ela se chamava Émilie Saget. Émilie Saget foi uma professora, às vezes escrevendo no quadro negro. O duplo etérico de Émilie Saget se deslocava e assumia a forma física dela. E isso possibilitava que ela manifestasse uma cópia exata do corpo dela. E trouxe consequências a essa moça, porque os alunos saíam correndo, apavorados, e ela perdia o emprego. Mas ela não dominava esse processo da manifestação aleatória do duplo etérico. Então, teve esses casos, além de tudo isso, né, que a gente está citando. Assim que ele publicou o livro Projeções da Consciência, editado pela LAC, nós juntamos vários experimentos de projeção consciente, paranormalidade, que se diz, a vidência, clarividência, diálogo transmental, psicografia, e mandamos tudo para ele analisar. Depois de algum tempo, ele mandou esse material. O material ficou com ele, e ele pediu que a gente o procurasse no Rio de Janeiro. Então nós fomos até lá, o mês era janeiro daquela época, e lá tomamos contato com o Valdo, né? Isso no sábado. No domingo teve uma reunião em outro apartamento dele, na Visconde de Pirajá, e havia algumas pessoas, né? E ele disse na época que o grupo estava crescendo, que a gente precisava de um local para
fazer as reuniões. E esse local foi arrumado pelo Wagner Borges, um local bem distante de Ipanema. O Wagner, na época, ele namorava a Glorinha, que também fazia parte da nossa equipe. E lá nós começamos, né? Depois, trouxemos esse trabalho para São Paulo. Fizemos esse trabalho também em São Paulo. Depois levamos para Ribeirão Preto, São Carlos. E depois, com a questão de transferência, viemos para Santos. Então foi esse o contato que eu tive com o Valdo, né? Um contato inicial. E depois ele foi se intensificando com o passar do tempo. Já havíamos fundado o Centro da Consciência Contínua. Depois, a pedido do Valdo, nós mudamos para o Instituto Internacional de Projeciologia, né? O qual está aí funcionando até hoje. O livro Projeciologia, ele já estava sendo escrito pelo Valdo já há muito tempo. Quando nós procuramos o Valdo, depois, na segunda visita, nós estávamos sentados no sofá e ele falou que ele estava precisando escrever um livro, Projeciologia, mas com a quantidade de carta que ele recebia, até nos apresentou um pacote dessa altura de carta. Ele não poderia continuar o trabalho de projeciologia. Foi então que minha ex-esposa, na época, disse para ele: deixa que as cartas eu respondo e você fica trabalhando no livro Projeciologia. Então daí, toda reunião em São Paulo, ele levava um pacote de cartas a ela, ela respondia as cartas e ele trabalhando no livro Projeciologia. Mas a rigor, não houve pessoas que trabalharam nesse livro, a não ser um deles, Samuel de Souza, que é físico, casado também com a Regina, física, e que fez parte do nosso grupo, tanto que ele era diretor científico do Instituto. O Samuel de Souza, ele fez aquela parte do livro que diz respeito à música, às notas musicais, uma coisa que o Valdo não domina. Eu falo não domina porque eu ainda encontro muito com ele fora do corpo. Então, entre nós não existe essa fragmentação da morte. O Valdo, ele nunca dominou essa questão de nota musical. Isso foi escrito pelo próprio Samuel, né? Não é do meu conhecimento que outras pessoas tenham ajudado no livro, não. Talvez esteja sendo um exagero agora de pessoas se apresentar também como ajudar o Valdo, mas ele nunca foi de abrir essas particularidades para ninguém. O grupo restrito dele, que ele conversava, que ele manifestava, era um grupo bem reduzido. A importância do livro Projeciologia, ele marcou uma etapa. É preciso distinguir bem essa situação. Ele marcou uma era de uma outra era, né? Então nós temos o antes da projeciologia, né, com seus projetores, notáveis projetores, e o após projeciologia. Esse livro é o mais completo que nós temos a respeito do assunto, né? Alguém pode dizer: a projeciologia é uma ciência filosófica. Não, não é.
Ela é uma ciência que inicialmente se fundamentou em experimentos. Experimentos que nós realizávamos no Rio de Janeiro, em caráter sigiloso, e em São Paulo, no período da manhã, em caráter também reservado. Então, é uma ciência que tem uma parte filosófica, porque toda ciência necessita de uma questão filosófica, mas a projeciologia, fundamentalmente, ela é uma ciência, tal como muitas, que começou fundamentada em experimentos. Então, ela marcou uma época e continua marcando uma época. Depois que ele publicou o livro Projeciologia, e nós começamos a trabalhar no livro, né, porque é importante também não só escrever um livro e publicar, mas também dar um tempo para a pessoa assimilar o que nós escrevemos e trabalhar esse livro. Eu conversei com ele no Rio de Janeiro, no escritório dele, e falei: Valdo, chegou o momento agora da gente trabalhar na conscienciologia. Pela reação dele, eu senti que ele não esperava isso. Ele até saltou os olhos e não disse mais nada. O tempo passou, o assunto, joguei que o assunto tivesse passado batido, até que ele apareceu com o livro Conscienciologia, baseado nos argumentos de Valdo Vieira, né, que está aí hoje. Então, a questão foi o seguinte: para ele não se prolongar e ficar citando pessoa por pessoa, ele pegou um representante de família, ok? Então, foi numa tarde em São Paulo que ele apareceu com várias procurações, citando o nome de pessoas, né, representando aqui a família. Então, no meu caso, minha ex-esposa, Silvia Lúcia Costa Vasconcelos Barros, hoje Silvia Lúcia Costa, ela representou a nossa família. No caso de Samuel de Souza, ele representou a família, né? No caso de Wagner Alegretti, ele representou a família. E foi assim por diante, para ele não tornar a situação extensa, longa. No caso de Wagner Borges, que o ajudou muito, inclusive o Wagner Borges, ele me disse uma vez que era muito agradecido ao Wagner, que o Wagner traduzia as obras para ele em espanhol. Ele não colocou também o nome da Glorinha, mas isso por um motivo funcional, né? Nada pessoal. Essas pessoas que ele não colocou o nome, ele sempre foi agradecido também a essas pessoas, né? Então, estou falando baseado no primeiro volume, consta o nome do Rodolfo, ele não colocou também o nome da esposa do Rodolfo. Sebastião de Carvalho também, representando a família. Então ele procurou reduzir isso, mas de uma maneira que contentasse a todos, né? Foi uma atitude magnífica do Valdo. Perdi contato com o Sebastião, Borges continua ativo, o Alegretti continua trabalhando. Samuel, eu perdi o contato com Samuel. Samuel, assim que nós saímos do Instituto, nós continuamos em atividade. Então a gente se encontrava uma vez por mês, ou na casa do Henrique, que também é do Instituto, da Físico, em Campinas, ou também na casa do Samuel, né, em São Paulo. Eu cheguei a dar aula para ele
no Instituto Biológico e depois no próprio instituto dele, né? Gilberto Campista Guarino também perdi contato, o Estil, que era da Rede Globo, também perdi contato, né? Então, o grupo foi se dissolvendo, foi cada um voltando à sua atividade que fazia antes, né? Qual a diferença, ou quais as diferenças entre sonho e projeções conscientes? Diferença de sonho e projeção consciente. Aí um caso muito interessante que ocorreu quando nós morávamos em São Carlos. Nós chegamos com os meninos da escola e minha ex-esposa, fazendo a janta, tomando a lição do menino mais novo, ela escreve também, tudo isso ao mesmo tempo, diferenças de sonhos e projeção consciente. E deu para eu datilografar, que na época não havia computador, né? E nem impressora. E certamente ela foi a primeira pessoa a focalizar esse assunto, a diferença de sonhos, projeção consciente. O sonho, ele se manifesta à pessoa de uma maneira estática. A pessoa, ela é uma espectadora. Ela não domina a situação. A própria situação se desenvolve ao olhar dela e se leva para um ponto em que pode ser favorável ou desfavorável a ela. No sonho, ela não desfruta da sensação de decisão. O que é a sensação de decisão? A sensação de decisão está na capacidade da pessoa reter o poder. Então, na projeção consciente, a pessoa decide. A pessoa encaminha a situação para uma situação favorável ao que diz respeito a ela. A sensação de poder nessa situação é que define justamente a diferença de sonho e projeção consciente. A capacidade de reter o experimento é infinita. A pessoa não esquece de maneira alguma o experimento de projeção consciente, ao passo que no sonho ela esquece. Tanto que ela, ao acordar, ela lembra naquele momento, dali um dia ela já esqueceu completamente o sonho. Na projeção consciente, ele marca a pessoa, ele fica retido à memória da pessoa. Então, existem várias nuances que a pessoa, ao despertar no outro dia, diz o seguinte: olha, o que eu tive agora não foi um sonho, foi algo diferente. Eu tive a capacidade de reter muitas coisas do que aconteceu. Então a pessoa aí passa a investigar e a procurar saber a origem, né, que determina o ponto fundamental que separa um sonho de uma projeção consciente. Anatomia, vamos começar pelo corpo mental. A anatomia do corpo mental não é só uma ideia que se projeta, justamente porque se for uma ideia ela se dissipa. Ela precisa estar contida em algo que a direcione ao objetivo principal que ela busca. Então, a pessoa quer estudar, ele se projeta de corpo mental frente a uma biblioteca
procura o livro que ela deseja saber, forma o rapport, no mesmo instante, tudo que está no livro vem e fica retido no corpo mental da pessoa. Essa é uma capacidade que existe no núcleo do corpo mental, a capacidade de reter. O corpo mental, em sua extremidade, ele possui duas membranas. Uma membrana externa e uma membrana interna. Entre essas membranas existe um fluxo de energia, girando sempre em sentido horário. Existe um refluxo também de energia, girando sempre em sentido anti-horário. Nesses movimentos de energia, acontece a somatização da maneira com que o corpo mental se renova. Então, essas energias é que traz à pessoa uma capacidade impressionante de manter suas ideias, de expandir tudo aquilo que ela tem possibilidade, ok? Na para-anatomia do psicossoma, que é um instrumento de manifestação da nossa consciência, tal qual o corpo mental, nessa para-anatomia, ela apresenta cordões que o ligam ao corpo físico. Isso todos nós sabemos. Acontece que em determinada distância, esses cordões se manifestam em apenas um. E também ocorre o fluxo e refluxo dessas energias. Notadamente, um projetor, quando se projeta, não é comum observar os pés dessa pessoa projetada. Acontece alguma coisa na projeção que inibe a aparição dos pés da pessoa quando projetada. Essa para-anatomia do psicossoma, ela não é estável. Em alguns casos de perturbação mental, ela se torna instável. Então ela aparece e desaparece, aparece e desaparece. Quando aparece, ela costuma tremer. Não existe uma forma delineada do psicossoma, tal qual nós vemos em pessoas evoluídas, né? Elas apresentam todos os detalhes. Então, essa é a situação da para-anatomia do psicossoma de uma forma assim bem primária, né? Que eu poderia dizer aqui. Sim, paranormais que têm habilidade de projetar-se com psicossoma. Valdo Vieira era um deles. Ele possuía essa capacidade, uma incrível capacidade, né? Mirabelli era outro, né? Então, são pessoas que não fazem parte de um grupo volumoso de projetores, né? São pessoas que já passaram por esse estágio e hoje desenvolvem essa maneira, né? Einstein provavelmente fazia essas projeções de corpo mental, assimilou muita coisa de livros. Newton também foi um deles, né? Então são pessoas que normalmente nós não encontramos no dia a dia.
Bom, aí precisa haver duas situações. Para a pessoa que necessita de algo a mais para se projetar, a música ajuda. Ela produz um estado em que a pessoa se torna passiva, às vezes excessivamente passiva. Aí acontece a projeção consciente. Mas tudo isso em um ambiente devidamente preparado. A pessoa mesma produz esse ambiente. No entanto, existem projetores veteranos que não necessitam disso daí tudo. Música, ambiente, para se projetar. Ele se projeta em qualquer situação. Essa situação está inserida em apenas 1% da humanidade. São projetores que dominam com facilidade a técnica da projeção consciente. Então, eles dispensam as vibrações sonoras da música, a influência do ambiente sobre o corpo dele, a psique dele, e ele se projeta de uma maneira ou de outra. Isso daí nós podemos ver no livro Peregrino das Estrelas, né? O Andarilho das Estrelas, em que eles pegaram um preso e colocaram numa camisa de força, ele continuou a se projetar. Colocaram outra camisa de força nesse preso, nos Estados Unidos, e ele continuava se projetando. Jogavam água nele, continuava se projetando. Ele passou a ver coisas que normalmente não via. Certa vez ele teve em um local, estava ocorrendo um incêndio, ele voltou e narrou essa experiência, posteriormente confirmado. Então são pessoas, que eu cito aqui o exemplo, que para eles o ambiente é o de menos, né? Não exerce influência alguma. Alimentação, a pessoa deve fazer uma programação. Não deve exagerar na comida, não deve exagerar em massas, carnes, justamente porque são compostos de uma digestão difícil, justamente porque o sangue do corpo corre justamente para aquele local para trabalhar melhor na digestão. Uma alimentação baseada ajuda a própria pessoa. Então, se ela vai fazer uma projeção, se está programado, evitar esse tipo de alimentação. Procurar uma alimentação sólida, mais leve, e tomar um copo de água ou um líquido e deitar, né? Mas não abusar da própria alimentação. O relato projetivo, nós vamos ver aí duas projeções, uma de psicossoma, uma de corpo mental. De psicossoma eu já tive várias com comprovação, ajudando até na época a própria polícia de uma cidade do interior a desvendar um crime que havia ocorrido, em que o marido contratou duas pessoas justamente para assassinar a mulher, justamente para ficar com a questão do seguro. Então, na época, essa situação foi bem divulgada pela imprensa e eu passei a trabalhar nesse caso. E para não estender muito, contar os detalhes que são chocantes, eu concluí que deveria, vamos dizer assim, perseguir o assassino e
influenciar na sua capacidade de pensar para que ele cometesse o maior número de erros. E foi o que aconteceu. 6 meses depois, ele, após passar por várias contradições, ele foi finalmente preso. E isso eu assisti no próprio Jornal Nacional. No outro dia, a ex-esposa dele apareceu para mim, até eu estava na cozinha de casa, dizendo que tinha vindo se despedir de mim e que era agradecida pelo que tinha acontecido. Então foi uma projeção que me marcou muito, né? Justamente outras que aconteceram no Rio de Janeiro, com mortes de pessoas, né? Inclusive um deles havia mudado para a Suíça, e eu tive uma projeção em que eu assistia e eu já estava preparando, juntamente com os amparadores, para que ele saísse fora do corpo. Porque mesmo ele sendo um possível assassino, mesmo os assassinos, em um ou outro caso, pode contar com uma proteção do próprio, vamos dizer, amparador dele, do próprio anjo da guarda dele. Porque todas as pessoas estão sujeitas a cometer delitos, né? Não cabe aqui um projetor julgar. A função dele é auxiliar. E nessa situação eu fui retirado fora do corpo para auxiliar na morte daquela pessoa. E aí, quando eu voltei para o corpo, eu fiquei sabendo que dentro de 48 horas ele seria assassinado. Então, o ciclo kármico dele haveria de ser completado naquela noite ou naquele dia que ele foi assassinado. Uma projeção de corpo mental. Projeção de corpo mental, eu tive certa vez que saí fora do corpo e comecei a me deslocar no espaço. Intuitivamente, eu sabia que necessitava de uma velocidade maior. E foi o que aconteceu. Eu penetrei pelo Sol e justamente no interior do Sol eu captei aquela energia atômica do Sol que me possibilitou uma velocidade impressionante. Era tão grande a velocidade que eu não sentia que eu estava me locomovendo. Sentia que os planetas passavam por dentro de mim, né? E com isso fui projetando, até chegar num ponto do universo em que eu sentia que o universo já havia cessado de se expandir. Então havia uma linha no horizonte que limitava o universo físico de um outro, vamos dizer, campo energético, que não se pode afirmar aqui que seja um outro universo, porque a energia que estava do outro lado era uma energia escura, que hoje a física já conseguiu detectar essa energia escura. Então, essa energia escura, ela passava automaticamente para a energia desse universo físico, tá? Então havia essa junção dessas duas energias diferenciadas, mas que na realidade se transformavam em uma só, quando vem para cá. Talvez seja aí a questão do bóson de Higgs, né, que está em toda parte. Mas o que eu pude perceber dessa energia, que o poder que essa energia tem em questão destrutiva é uma coisa impressionante. Ela tanto pode criar como pode destruir. Tanto que esse universo físico, ele não poderia existir sem a manifestação dessa energia
que está em toda parte e que, ao mesmo tempo, cria, ao mesmo tempo, lhe dá a satisfação de você estar acoplado a essa energia. Agora, uma pergunta. Não será essa energia que Jesus Cristo tanto dizia que era o seu Pai? Pode ser, né? Muitas pessoas assimilam essa questão de um Deus antropomórfico e antropocêntrico, mas a questão não é essa, né? Jesus Cristo dizia que estava em todo lugar. Provavelmente seja essa energia. Uma técnica de rememoração. A pessoa pode criar um meio de rememorar, né? Porque, na verdade, não existe na projeção consciente períodos em que ela entra em recesso. Isso não tem. Houve uma época que o Valdo difundiu isso no Instituto. Tal pessoa entrou em recesso projetivo. Isso não tem. A pessoa falta rememoração. O que acontece numa falta de rememoração, antes de entrar numa técnica? A pessoa muda de um domicílio para outro. Por exemplo, ela sai do Rio de Janeiro, vai para Foz do Iguaçu e quer continuar fazendo as mesmas projeções, ela não vai conseguir, a não ser que seja uma pessoa que domina tudo isso. Mas uma pessoa que está em fase de preparação, de início de projeção, que não faz projeção costumeiramente, que não retém, ela vai levar no mínimo uns 6 meses para ela se adaptar à questão ambiental. E a questão ambiental vai influir muito. Não precisa ter cachoeira, não precisa ter matas, não precisa ter nada. Só dela sair de uma casa e ir para outra e passar a morar mais próxima de uma rede de alta tensão, isso influi na projeção consciente. A questão de adaptação, porque são corpos. E esses corpos, normalmente, eles trazem energia do corpo físico. O psicossoma, ele pesa 70 gramas, em média. É a milésima parte de um corpo de 70 quilos. O que é essas 70 gramas? Energia física. Então não é porque a pessoa está fazendo projeção consciente que ela vai dominar tudo naquele momento, ok? Agora, uma técnica importante nisso é ela percorrer o espaço várias vezes e reter na memória tudo que está naquele espaço, tudo que está naquele ambiente. Então ela marca, faz o limite de um espaço de 3 metros e começa a percorrer aquilo ali diariamente, anotando tudo que pode. Normalmente, ela vai se projetar. Assim que voltar, a capacidade dela de reter o experimento vai ser outra. Ela vai conseguir reter e vai conseguir diferenciar o progresso dela, se está evoluindo ou não. Essa é uma técnica boa, costuma funcionar. Vamos dizer assim, 3 livros. Seria importante a pessoa começar com o Mudon, Viagem do Corpo Astral, Monroe, Viagens pelo Universo, próprio Valdo. Nas primeiras,
edições, quando saiu da LAC, Projeções da Consciência. Porque depois ele mudou muito a questão de como ele falava, de como ele escrevia. E neologismos em ciência às vezes ajuda, mas não em quantidade excessiva. Então o Waldo usou de uma maneira inapropriada de expor os assuntos dele, expor as ideias dele, usando neologismos em uma quantidade absurda. Então, o primeiro livro dele, para o projetor consciente, é muito importante. Então, a pessoa começando por esses 3 livros e depois entrando em Ivone Pereira, Devassando o Invisível, ela ali conta tudo o que aconteceu com ela na questão de projeções da consciente. Então não vamos dizer 3, vamos dizer 4 livros que cairiam bem à pessoa. O que eu quero deixar aqui é um abraço a todas essas pessoas que estão participando, ao idealizador desse projeto, porque é justamente assim que se faz ou conta a história. Então é muito importante a gente fazer histórias, mas ter também uma pessoa para apresentar isso, como foi, como aconteceu, as dificuldades do momento que impunha tudo isso. Então fica aqui também o meu abraço, o meu desejo de sucesso ao Samuel e também a todas aquelas pessoas que estão com ele, né? Boa sorte a todos vocês.